verdade, caso qualquer uma das gestões venham a assumir, é fiscalizar a administração para que isso seja feito de forma mais efetiva. Obrigado. Desculpa, fiscalizar, assim, gente, isso é tão pouco. Não sei, pra mim, assim, feminismo, racismo e homofobia, isso não é tema de estudo, não. Galera, isso é coisa que se sente na pele, isso é coisa que se sente no dia a dia. Me desculpa, mas tratar isso como tema de estudo, galera. Isso é assim, não fazer nada. O que der certo tem que fazer, organizar essas pessoas para poder fazerem lutas aqui dentro. Fazer luta para que isso não aconteça mais. Não é estudar, isso é, estudar você vai fazer o quê? Ficar lendo? Pelo amor de Deus, gente, vamos, né? Eu acho que assim, de repente, né, homens, brancos, heterossexuais não sintam tanto quanto mulheres, negras e os gays aqui, infelizmente. E a gente não tem que tratar como direito deles, isso é direito nosso. Porque se nós somos humanistas, o direito é de todo mundo, não é? Vamos lutar pelos direitos deles, o direito é de toda a comunidade europeia. Eu fico surpreso de ouvir o camarada ali falando que é humanista e libertário, sendo que nas reuniões que a gente teve antes, muitos dos componentes da Chapa 2 estavam legitimando as opressões que acontecem aqui dentro da universidade, principalmente dentro das moradias. Estavam legitimando, entendeu? Fico muito surpreso de ouvir essa palavra humanismo vindo de você. Outra coisa que eu queria dizer é que eu queria saber, cadê os gays nas moradias estudantis aí? Principalmente nas repúblicas federais, cadê? Cadê? Batalhar? Como é que é? Tem que batalhar? Tem que batalhar? Tem que batalhar? Tem que batalhar? Deixa eu te falar, meu papai. Tiago Mota. Jéssica. Por favor. Mais uma vez, veja bem, nós já fomos mais de 60% do debate, bem mais de 60%. Então, assim, alguns colegas mais exaltados, aqueles mais calmos, assim, digamos assim, segura os colegas mais exaltados. O mais exaltado é amigo meu, infelizmente, entendeu? Você está falando só um minuto, pessoal. Só um minuto, por favor, vou falar dele mesmo. Que amigo meu está aqui no plano, certo? Só um minuto. Vocês permitem sair só para falar com ele, para falar Tiago, eu quero assim, tá tranquilo até agora, que permaneça assim. O colega lá, eu vou lá. Cara, eu vou ser franco a vocês, no momento para desabafar, que o coração fica assim. Eu tenho uma noção de universidade bem diferente. Bem diferente, veja vocês. Em ambas as partes, eu digo isso a vocês assim. Bem diferente. Quando eu vejo aqui, assim, num evento como esse, se reproduzindo coisas que nós criticamos lá fora, eu acho isso assim abominável. Eu vou dizer isso para as duas chapas. É só segurar os anos. Eu sou um cara, quem me conhece sabe assim, eu sou tranquilo, mas dentro de mim eu sou super exaltado. Eu vivo uma luta diária contra mim mesmo.
Assim, nesse meu tempo, assim, o coração ficou já saindo pela boca. Entendeu? E a idade contribui um pouco também. Então me ajude aí, certo? Então, assim, eu tinha pedido ao pessoal que eu tinha a compreensão do colega, repor os minutos que eu interrompi. Certo? Aí então dá os minutos aí do mesmo tempo. Quanto tempo faltava? Pronto. Falar só sobre essa questão de batalhar, eu queria dizer o seguinte: tem muita gente que não tem condições de batalhar porque não tem tempo, porque rala pra caralho, fraga. E a gente sabe disso aqui, a gente tá na Universidade Federal, fraga. Tem nego que vem aqui que é preto, pobre, favelado, fraga. E não tem grana, tem que ralar e batalhar ainda, tem que ir lá estudar. Principalmente aqui a gente tem algumas vagas ociosas, lá em Mariana as vagas estão todas completas. Imagina o camarada ter que vir aqui, ralar pra caralho e ainda batalhar pra conseguir vaga, velho. Fraga. A questão aqui não é rixa de Mariana e Ouro Preto, não. A questão aqui é social mesmo, velho. A questão aqui é social mesmo. Social, racial. Eu preciso para fazer o sorteio para quem fará a próxima pergunta agora. É o tema, já para finalizar esse tema, que as chapas fazem pergunta entre si, que o tema será a reconstrução do DCE. E esse se sobrepõe a muitas outras coisas, no entendimento. Né? Pronto, sobre esse assunto, a chapa 2 para a sua pergunta para a chapa 1. E tem 2 minutos para fazer. A pergunta é a seguinte, para a chapa 1. A partir da experiência que a chapa 1 tem no movimento estudantil nacional, inclusive ligados a grandes grupos e partidos, o que vocês acham que deve ser feito para o fortalecimento das entidades estudantis na UFOP? Aí é nóis. É nóis. Bom, acho que a primeira coisa que faz um DCE é uma representação. Né? E aí muito me preocupa o que foi colocado pelo colega ali, quando falou assim que a chapa 1 não vai representar os estudantes de João Levade por não ter pessoas de João Levade na chapa 1. Sim, acho que eu preciso na chapa ter estudantes de todos os cursos para poder representar eles? Ou o DCE vai representar todo mundo? Porque se for assim, não me sinto representado sendo estudante de medicina, porque na chapa 2 não tem estudante de medicina. Sei, né? Acho que é a mesma lógica que a gente utiliza. Então, há um erro de entendimento, muitas vezes, do que é representação e representatividade. As chapas têm que representar todos e todas os estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, independente de onde eles sejam, independente de onde moram, independente de que curso fazem. E aí é por isso que a primeira coisa para fortalecer o DCE, reconstruir o DCE, é ter subsedes, ter um contato muito mais próximo com os estudantes de João Levade e Mariana, do que só esperar que eles venham com suas demandas aqui para Ouro Preto. E a primeira coisa é isso, a gente precisa trazer as demandas. Agora é o seguinte, a gente tem, e aí como foi falado pelo colega assim, não tenho eu particularmente vínculo partidário algum, muito menos com a consulta popular como foi colocada. A frase que eu citei, não sei se todo mundo conhece, mas é do Che Guevara, né? E aí ele é um pouco anterior à consulta popular. E é uma frase assim famosíssima, né? Se a consulta usa aí é outra história, né? Mas todos os tantos partidos utilizam movimentos e afins, né? E é um lutador do povo que a gente não pode esquecer de falar aqui dentro. Mas a nossa luta é por fortalecer os centros diretórios acadêmicos. Então que curso não tem centro acadêmico? Por que não tem? Passa de sala em sala, é trabalho de formiguinha, galera. E aí chega lá e fala assim, galera, vamos fundar um centro acadêmico, vocês são a representação do curso de vocês na universidade, vocês têm cadeiras para ocupar. E aí, ocupando essas cadeiras, que a gente consegue batalhar por melhorias dentro da universidade. Então, o DCE precisa ocupar as cadeiras que lhes são de direito, mas fazer com que os CEAs também ocupem as suas cadeiras que lhes são de direito. Isso faz parte, né? E aí, o movimento estudantil, dentro da nossa luta, a gente tem experiência muito grande. Eu, particularmente, ocupei cadeira no colegiado do curso de medicina desde 2009. Né? Já tem alguns anos que eu conheço, eu ocupo algumas cadeiras aqui dentro, isso não só eu, como tantos outros colegas da nossa gestão. Então é fazer com que os nossos estudantes ocupem as suas cadeiras que são de direito, fortalecer os centros acadêmicos. A gente tem semanas de estudo, a gente tem recepções de calouros que podem existir, que está no PDI também, que exista e não existe até hoje. Aí vamos esperar que até 2015
A universidade vem entrar com isso mão beijada? Não, vamos lutar para que tenha. Isso está no PDI, tem recurso para isso, vamos fazer. Agora, fazer que tipo de recepção de calouros? Não é calorada com trote, com bateção, com briga, com nada. A gente fazer, como tem muitas universidades, como a Universidade Federal da Bahia faz um estágio local de vivência, leva os estudantes para conhecer a comunidade onde eles estão vivendo. Que adianta a gente vir de fora e não conhecer a comunidade que eu estou inserido e sair daqui e não volto nada para lá. Não conheço os problemas que aquela comunidade vive, não sou incentivado a isso. Vou fazer como? Para colocar a comunidade dentro do meu centro acadêmico, dentro da minha universidade. Né? Então é isso, a gente precisa estar junto dos estudantes. Estruturar um diretório central dos estudantes é isso, saber representar. Saber representar passa por trazer os estudantes todos para dentro do DCE. Trazer as demandas e fortalecer a luta. É lutar junto. Não é, a gente não vai lutar para os estudantes, é lutar com os estudantes. Fico muito contemplado aqui com tudo que o Vinícius falou. E a gente também preza e acha super importante a articulação com os movimentos sociais, sabe? Porque a gente aqui de dentro da universidade não consegue ver o mundo todo, né? E a gente precisa se articular com quem vê as coisas de diversos pontos de vista diferentes ou talvez mais amplos que a gente consegue ver. E por isso a articulação com os movimentos sociais e fortalecimento do DCE nessa reestruturação, na nossa concepção, é muito importante. Estruturar o DCE faz parte também do princípio de organizá-lo nacionalmente. Ano que vem, a gente vai ter uma conjuntura de mobilizações muito grande, muito maior do que foi ano passado. Se ano passado foi em junho, ano que vem serão muitos meses que a galera vai para a rua. Com certeza. Não sei se a chapa tem alguma articulação, está sabendo sobre o movimento de greve do ano que vem, mas provavelmente vai ter. E aí se prepara a galera, porque ano que vem vai ser um ano de muita greve. 2012, galera, foi as eleições municipais. A gente tinha mais de 50 universidades em greve, com mais de 30 outras categorias profissionais. Ano que vem, eleição presidencial é a Copa do Mundo. Não adianta a gente se esconder atrás disso. A gente tem que estar articulado com outros movimentos e que a gente vai estar lutando contra o governo que vem acabando com a gente. A mortalidade jovem nas favelas tem aumentado. Né? O sistema único de saúde está sendo precarizado, está sendo desmontado por esse governo que está aí. A gente tem que ter alianças com quem não é governista. Não adianta a gente ter PT dentro da nossa chapa, porque a gente não vai conseguir fazer nada. Beleza. Ô, pessoal, só para esclarecer que não tem PT, nem PSTU, nem PSOL, dentro de nenhum movimento estudantil combativo independente dentro da universidade pública, gratuita e de qualidade, apesar de muitos aqui tentarem cooptar o movimento estudantil sim e partidarizar o movimento estudantil sim. Pessoal, respeita a fala, por favor. Pessoal, gostaria de fazer um paralelo aqui sobre o que aconteceu na história do movimento estudantil aqui na UFOP, em que a chapa, a última gestão do DCE, a Em Movimento, ela tinha uma dicotomia de pensamento e uns entendiam o reúne como precarização da educação e outros não. E nesse sentido a gente teve esse legado que a gente teve de 2 anos de desmobilização e por isso vamos colocar um basta aqui a essa tentativa de tentar induzir o pensamento das pessoas, colocar mentiras e repeti-las para que elas se tornem verdades. Então, pessoal, muita calma para que o movimento estudantil seja independente, combativo e autônomo. E, pessoal, só para contemplar, para falar na linha da pergunta, a gente queria falar que a representação estudantil no cotidiano dos estudantes é muito importante, em cada campus da UFOP. E por isso a gente entende que é muito importante termos estudantes dos mais diversos, dos diversos campos, dos diversos cursos, para que a gente possa de fato fortalecer essas entidades base, criar aquelas que não foram criadas ainda e trabalhar mais e mais pela base, porque a mudança não vai vir de fora para dentro não, a mudança vai vir de dentro para fora aqui dentro na UFOP. E por isso nós também colocamos como importantíssimo a construção de assembleias que dialoguem com os estudantes sobre os temas da atualidade, os temas polêmicos, e todo mundo participe e a gente vive esse cenário de tentar sensibilizar o pessoal para as
decisões coletivas, para a participação coletiva e não apenas a democracia representativa. A gente tem que chegar à democracia participativa nesse país, com todo mundo participando das decisões de forma efetiva e eficiente e deliberando, para que a gente tenha de fato a construção do poder popular aqui dentro. Dentro da questão do fortalecimento das entidades estudantis, fazer uma analogia aqui, uma planta, para ela poder crescer, precisa de matéria orgânica, precisa de sais, de água, de luz. O movimento estudantil, para poder crescer, precisa de encontro. E esses encontros têm que ser viabilizados. Hoje a gente pode ter os encontros na maneira que centros acadêmicos participam dentro do diretório e diretório participam dentro dos centros acadêmicos. Mas mais do que tudo, os encontros também de outros grupos representativos, como por exemplo grupos de oração e outros grupos dentro da universidade. Só para falar a questão do partidarismo aqui, ok, eu até entendo que o companheiro não foi nem minha citação com ele, mas a carta constrói essa luta de partidos políticos. Agora, para finalizar esse momento em que a chapa se indagar uma outra, a chapa 1 fará a sua pergunta sobre a reconstrução do Diretório Central dos Estudantes da chapa 2. A questão do partidarismo é uma coisa bastante complexa, né? E até eu queria aproveitar a pergunta para entender por que no primeiro momento vocês colocaram como partidários, depois suprapartidários. Aí, durante a campanha, se houve alguma divergência com relação a isso, a chapa 1 ele é suprapartidária, tá? Não tem partido político algum, ideologicamente compondo suas ideias aqui dentro da chapa, mas partidos políticos podem apoiar sim, né? As pessoas podem construir seus partidos, ou a chapa 2 vai sectarizar que as pessoas se compõem. Se eu um dia compuser um partido não puder falar dentro do DCE, aí essa chapa 2 não me representa. Agora, é o seguinte, o DCE da UFOP está desativado, já tem 2 gestões, né? E aí nas gestões anteriores também foi bastante imóvel. Os movimentos estudantis sociais passaram por uma época de mobilizações muito grande aí durante o junho do ano passado, a questão das greves das federais também. Então, tendo por base que a última gestão foi bastante assim, imóvel, não fez nada assim, de cumprimento, não cumpriu aquilo que tinha na sua carta proposta, não mobilizou estudantes, e da qual um dos membros da chapa, né, da última gestão do DCE faz parte da chapa 2, e essa chapa, inclusive, que deixou uma dívida de mais de 30 mil reais, eu queria entender qual que é a perspectiva de reconstrução de DCE atuante efetivo dessa chapa 2. Só começando aqui em relação ao que o companheiro falou sobre apoio e construção, ok, o apoio pode ser dado de fora, no intuito de ajudar a construir, né, alguma coisa, ajudar. Agora, realmente, construir a luta toda aqui, como está posto, realmente é engraçado a gente ver. Mas em relação à construção, reconstrução do DCE dentro da universidade, essa questão financeira da última gestão, pelo que eu sei de conhecimento, por também ter participado de vários conselhos de entidades de base, por ter participado também de outros momentos que a gente teve, por exemplo, quando foi construído aqui um comitê gestor que tomou algumas decisões perante para não deixar a nossa universidade sem representação estudantil, realmente é um dado que eu não posso afirmar que tenha. Realmente, no CNPJ do DCE da Universidade Federal de Ouro Preto, é uma restrição de crédito no valor de 30 mil reais. Então, realmente, eu não posso responder, porque esse é um conhecimento que eu não tenho. Eu acredito que não, né? Já que, igual eu falei, eu participei de algumas reuniões de conselho e tudo mais. Em relação da reconstrução do DCE, como a gente sempre diz, ela começa inicialmente em questão estrutural, né? O nosso DCE aqui, como a gente sabe, ele está sucateado numa espécie de porão, né? Apesar de ter uma ótima localização, que é próximo ao RU, onde há uma grande movimentação de pessoas, mas a primeira parte dessa reconstrução é uma reconstrução estrutural, que é ter dentro da nossa universidade, junto à administração, sedes e subsedes, obviamente, em todos os campos, né? Ter uma estrutura mínima de trabalho, que os estudantes possam ser acolhidos, possam colocar as suas reclamações, onde uma estrutura de diretoria possa se organizar e aí o DCE realmente ter uma efetividade de representação, já que sem um mínimo de estrutura física não se consegue. A outra reconstrução que deve ser feita
é a reconstrução com as entidades de base. Deve ser feita sim e a todo momento. No que tange ao DCE participar efetivamente dentro dos conselhos e assembleias departamentais, assim como membros dos centros acadêmicos participarem das reuniões do DCE. Isso é uma via de mão dupla, né? CEAS e DCE tem tudo a ver, estão interligados a todo momento. Se existe um órgão representativo dentro, perante a administração superior e a universidade, é o DCE. E nada mais justo do que as bases cada vez mais conversarem de forma abrangente e efetiva com o DCE, para que o DCE tenha realmente uma noção do que está acontecendo em cada unidade acadêmica da Universidade Federal de Ouro Preto. Só para complementar também, lembrar que, claro, nós vivemos num Estado democrático de direito, onde as pessoas têm seus direitos de acordo com a Constituição, né? E têm liberdades para assumir a questão partidária e também tem liberdades para colocar de lado a questão partidária e fortalecer a luta do movimento autônomo, independente e combativo dos estudantes, que é, como citou o Di, a argamassa dessa construção revolucionária de mudanças aí, não só da sociedade, mas do modelo de educação como um todo. E para complementar, infelizmente no país inteiro a gente observa isso, tentativas de partidos políticos de fazerem as organizações de classes, organizações estudantis, organizações de trabalhadores em geral, como comitês partidários eleitorais também. E isso nós estamos colocando de forma suprapartidária, entendendo as liberdades das pessoas de assumir as suas posições e de se organizarem de forma coletiva para lutar, para reivindicar, para propor, para colocar consultas populares, plebiscitos, referendos, para estreitar esse laço representativo, para que a gente não tenha somente, principalmente no movimento estudantil, onde isso é possível, a gente não tenha somente a democracia representativa, onde cada um de nós aqui estejamos presentes nas deliberações, nas discussões, nas assembleias do Diretório Central dos Estudantes, com uma democracia participativa de cada um aqui participando da entidade de classe que nos representa, que no momento é o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, e além e sobretudo a qualquer outra forma de organização partidária, coletiva ou não. Eu acho que há algumas controvérsias, né, no seu discurso. No primeiro momento, vocês apontaram que existiam pessoas de partidos na nossa chapa criticando, né? Agora vocês já disseram que pode sim, que é direito democrático e não sei o quê. E aí eu fico sem entender, né? É a segunda vez já de mudança de discurso. Primeiro era partidário, agora é suprapartidário. Primeiro estava errado, agora pode. Não sei, né? É estranho. E essas mudanças de postura aí são complicadas, né? Como é que a gente vai confiar numa chapa para guiar a gente durante um ano, sendo que ela não tem uma postura certa, fica o tempo todo assim, ó, em cima do muro, balançando. Complicado mesmo. Mas eu acho que a construção do DCE passa sim pelos centros acadêmicos e pelos diretórios acadêmicos, e passa também por assembleias estudantis mesmo. Os estudantes têm sim que participar dessa construção, porque 33 pessoas, 30, 40, que sejam, não representam nenhum terço da universidade. E essas pessoas que não são nenhum terço precisam do apoio, da legitimidade que vai ser dada por todos os estudantes da universidade para essas conquistas, né, que a gente quer ter com o DCE. E não sei, né? A minha crítica é essa. Eu não consigo confiar em pessoa que fica muito em cima do muro. Só para
a questão da dívida, né? A Chapa 2 alega que não tem conhecimento sobre isso. Acho que é importante a gente pensar em votar nas chapas que têm conhecimento sobre o que é a bomba que eles estão pegando, né? E ter propostas para isso, né? Começar um DCE com uma dívida de 30 mil reais, galera, é relativamente complicado. Então, assim, vamos averiguar essa dívida, né? Essa dívida não é minha, essa dívida é de vocês? Não, né? Não, isso. Então, assim, vamos ver de quem é essa dívida e fazer uma auditoria dessa dívida, galera. Responsabilizar as gestões anteriores, não pode deixar uma dívida dessa maneira. Agora, sim, também pensar assim, reconstrução física do DCE é essa a nossa prioridade? Acho que a gente tem outras prioridades que a gente poderia andar um pouco mais, né? E depois pensar aí no espaço que está sendo utilizado aí há tantos anos. Outra coisa que eu queria apontar para vocês todo mundo aqui entra no cinema com carteirinha, pagando meia? Sim, ainda, né? Não vai poder mais, estão sabendo? Que agora vai ter uma cota, que as entidades vão limitar e que só quem tiver carteirinha da Uni vai poder entrar. Isso foi que a União Nacional de Estudantes colocou pra gente, né? E infelizmente a majoritária da Uni, dá licença, por favor. Dá licença, por favor. Então, assim, é difícil, né, limitar um direito tão suado para a gente conquistar, a gente ter ele retrocedido agora. É complicado a gente lutar contra uma instituição que deveria representar a gente e não faz isso e apoia a Chapa 2. Então, graças a Deus, chegamos ao final. Vou dar um consolo de criança acreditando que queira, né? O debate entre os candidatos e agora já foram recolhidas as perguntas do plenário. Então aqui eu vou sortear 5 perguntas e essas perguntas serão respondidas normalmente, da mesma forma pelas duas chapas. 5 perguntas para as duas chapas e cada chapa terá 3 minutos para responder. Então, só para que fique claro, até mesmo para mim, eu faço uma pergunta, aí uma chapa responde, a outra responde, e aí você vai, né? Quanto tempo de resposta? 3 minutos de resposta. Adel, como que foram recolhidas isso aí? As perguntas, como que foram recolhidas? Ninguém viu, exatamente. Ninguém viu, Mas assim, vocês, não é possível que vocês não tenham encaminhado. A sequência de quem vai responder primeiro. Cadê o doutor? A chapa 2 vai responder primeiro. A pergunta é a seguinte: sou moradora da República Federal, Quarto Crescente, e moro com 2 pessoas homossexuais e 3 pessoas negras. Com qual propriedade a Chapa 1 afirma que nas moradias estudantis federais há segregação racial e homossexual? Antes de... eu queria um encaminhamento, assim, porque ficou entendido, a pergunta é destinada às 2 chapas. Então, a Chapa 2 como vai responder essa questão? Não responde, já não pode. Não dá pra... Vai chamar os inscritos que estão aqui. Tem que responder. A pergunta, o entendimento nosso é esse. A pergunta é só isso. Vai ser o seguinte: sou moradora da República Federal, Quarto Crescente, e moro com 2 pessoas homossexuais e 3 pessoas negras. Com qual propriedade as chapas afirmam que nas moradias estudantis federais há segregação racial e homossexual? Certo? É isso que tem que se fazer. E a chapa 2 responde. 3 minutos para responder.
Como eu já havia colocado aqui anteriormente, a respeito das opressões, né? É muito difícil, obviamente, para quem sofre algum tipo de opressão, estar buscando o órgão, né, que administra, ou que fiscaliza, ou que deve sancionar, punir e tudo mais, determinado tipo de atitude contrária à própria lei, contrária a valores éticos e tudo mais. Em relação a esse tipo de propriedade, em qualquer assunto que a gente coloca, né, até quando eu coloquei aqui anteriormente, que sobre as opressões, estudiosos podiam vir, no sentido de colocar que pessoas que já abordaram o tema em palestras, em seminários, que muitas das vezes são pessoas que já sofreram esse tipo de opressão, têm sim propriedade para falar, porque já estudaram, já sofreram, debatem isso com veemência. Então, em relação a essa questão de propriedade, eu acredito que realmente as pessoas que já sofreram isso é que podem falar com propriedade para os órgãos, no caso nosso é a Universidade Federal de Ouro Preto, né? E esse assunto só pode realmente ser definidamente claro com o que acontece, a maneira como acontece, à medida que as pessoas que, porventura, sofrerem, né, vierem e deixarem de maneira formal para a universidade o que tem acontecido. Então, o que a Chapa 2 pode colocar, abrangendo um pouco mais o tema sobre o assunto, tá bom? Abrangendo ou restringindo? Só para falar de propriedade no assunto, a gente tem pessoas da nossa chapa e colegas nossos de Mariana que não conseguiram ficar nessas repúblicas por esse motivo. Essa é a só propriedade que a gente tem. Ô, galera, assim, ó, vamos lá. Não sei quem foi a pessoa que fez, mas muito feliz você se dentro da sua república você consegue abarcar negros e homossexuais, porque a gente sabe que isso não é uma particularidade de Ouro Preto, a gente sabe que isso existe em repúblicas do Brasil inteiro, infelizmente, isso é uma realidade, né? E se dentro da república de vocês conseguem ter essa diversidade, ótimo, vamos fazer com que isso exista em todas as repúblicas de Ouro Preto, vamos fazer com que todo mundo tenha o mesmo livre acesso a um espaço que é público. Vamos lutar para isso, vamos lutar para que, caso exista alguma forma de opressão, de não permissão de entrada por conta de alguma, se você é negro, se é gay ou outro qualquer problema, né, se é nordestino, né, que muitas vezes acontece, vamos lutar para que isso não aconteça. Agora é o seguinte, nordestino, não sei se teve gente que riu, mas tem muito preconceito, infelizmente, aqui no sul e no sudeste, quanto em São Paulo, todo nordestino é baiano, no Rio todo nordestino é paraíba, né? Infelizmente isso acontece. E os nordestinos, inclusive, eles têm muito mais dificuldade de ascender socialmente, de conseguir determinados empregos, isso é estatística, não sou eu que estou falando. Agora sim, mais uma vez, a nossa função enquanto DCE não é brigar por órgãos que fiscalizem isso. Galera, uma mulher que sofre estupro, vai na delegacia da mulher, o que acontece? Ela é taxada de que, mas também olha a roupa que você está usando. Isso aí foi culpa sua. Vai lá, volta para sua casa. Galera, infelizmente, homens brancos heterossexuais, a gente não vive essa realidade, nunca passou por um tipo de opressão como esse que as mulheres passam diariamente. Diariamente, não é fiscalizar que vai fazer resolver isso não. Palestras, seminários não resolvem, galera. Você tem que fortalecer movimento estudantil, fortalecer coletivos, fortalecer as mulheres, os negros e os gays, que todo mundo participe de um movimento que vai realmente lutar pelos seus direitos e pelo seu respeito dentro da universidade. As perguntas são muitas, vou soltar aqui, vou colocar os indicadores, entendeu? Só fazer, vou fazer aleatoriamente, elas estão aqui mesmo, por favor? Quem responder essa segunda pergunta, começa a responder a chapa 1. Com relação à moradia estudantil, será prevista a moradia de casais e no caso de filhos? Nossa, eu sinceramente descartaria isso aí, pelo amor de Deus, né?
infelizmente, assim, se alguém encaminhou Não, quem encaminhou corretamente. Aproveitando a deixa, ainda falta na UFOP. Aproveitando só a deixa também, não faz falta aproveitar. Ainda falta na UFOP assim, esse sentimento de você tem que respeitar o direito dos outros. Se a pessoa tem essa dúvida, esse questionamento, encaminhou para as duas chapas responder. Vou repetir a pergunta novamente. Com relação à moradia estudantil, será prevista a moradia de casais e no caso de filhos? Eu acredito que, com todas as dificuldades, tem que ser permitido, sim, a presença de casais e até se tiverem filhos. E se não for, se as pessoas da República não conseguirem se adaptar, então que criem alojamentos, repúblicas destinadas justamente para isso. Porque uma mulher casada e um homem casado que tem filho, ele também tem direito de morar numa moradia estudantil. E que essa moradia estudantil, sendo pública, né, é o direito de todos. Né? Eu acho que tem sim que ser permitido. E se as pessoas não conseguem se adaptar a isso, que seja criada uma moradia só para esse fim, entendeu? Eu acho que se a gente, não adianta nada falar de pluralidade e ficar pensando só em movimento feminista, só somos contra o machismo, somos contra a homofobia, racismo, mas existe também a opressão, existe também o preconceito, as pessoas mais velhas, as pessoas casadas com filhos, muitas vezes, e eu acho que isso tem que ser prioridade também, porque tem muita gente que tem filho, muita gente mais velha na universidade, e uma coisa que o Adailton, que está lá atrás, falou ontem, é que a gente sempre se esquece, né, de olhar para essas pessoas, a gente sempre se esquece de pensar planos para essas pessoas. Né? A Chapa 2 com certeza também entende que, por uma questão óbvia de atender todos os estudantes, na medida que qualquer um deles